E aí, bora falar sobre tiles? Quando você está criando um mapa no Python usando a biblioteca Folium, você precisa informar qual o tipo de plano de fundo que seu mapa vai ter. Por exemplo, você pode escolher que seu mapa vai ter uma coloração em cinza claro, ou então que ele vai ser uma imagem de satélite. Como sempre, eu vou começar importando a biblioteca Folium. Nesse vídeo, o centro do mapa será o Forte de Suomenlinna, na Finlândia. Esse forte é um patrimônio mundial da Unesco desde 1991, devido à sua arquitetura militar única, e já serviu de fortaleza para defender os reinos da Suécia, Rússia e Finlândia. Eu vou deixar um link sobre a história desse forte na descrição. Imprimindo esse mapa, o Folium irá utilizar o estilo OpenStreetMap como padrão, que é esse que você está vendo. Além dele, o Folium tem mais 5 planos de fundo padrão. Para trocar o plano de fundo, basta adicionar o atributo Tiles dentro do Folium.map. Por exemplo, podemos trocar o padrão para Stamen Terrain. As opções padrão do Folium são Stamen Terrain, Stamen Toner, Stamen Watercolor, CartoDB Positron, que é o meu favorito, e o CartoDB Dark Matter. Para esses tiles, você precisa digitar somente o nome que o Folium já troca o plano de fundo automaticamente. Agora você me pergunta, mas Luana, essas são as minhas únicas opções? A resposta é não. Se você quiser planos mais específicos, você irá incluir o plano de fundo de outra forma. Primeiro, você precisará acessar um site com todas as opções de planos de fundo. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. No lado direito, você pode visualizar todas as opções. Vamos supor que eu quero utilizar uma imagem de satélite. Eu vou escolher a imagem de satélite da Esri. Nessa caixa branca, você tem um texto em vermelho, que é a URL do mapa. Copie esse link e cole no atributo Tiles. Se você tentar rodar esse mapa, você vai receber um erro. Isso acontece porque nós precisamos atribuir esse mapa aos desenvolvedores dele. Voltando para o site, na caixa branca com as informações do World Imagery, você tem o seguinte, attribution, tiles and copy, Copie essa atribuição. No notebook, escreva attr igual e cole a atribuição. Rodando esse mapa, você irá ver que o plano de fundo já foi atualizado. Agora nós vamos adicionar um controle de camadas. Digite folium.layerControl add to mapa. Se você rodar o código e clicar no botão de controle de camadas, você verá que o nome dessa camada é o link que nós colamos. Vamos configurar isso. Eu vou iniciar uma nova função, vou chamar folium.tilelayer, _add_to_mapa. Dentro dessa função eu vou colar o atributo tiles e a atribuição que estavam no folium.map. Já no folium.map eu vou adicionar tiles igual none. Vou voltar na função tilelayer e vou colocar name igual imagem satélite. Rodando o código eu vejo que o nome do tile já foi atualizado. Agora, imagina que você quer dar a opção de 2 tiles diferentes para o seu usuário. É só adicionar a função tilelayer novamente e incluir o mapa desejado. Por exemplo, a minha opção alternativa vai ser o CartoDB Positron. Uma coisa que você precisa ficar atento na hora de escolher os tiles é que nem todos têm o mesmo nível de zoom. Por exemplo, o zoom máximo do CartoDB Voyager é 20, já o do OpenTopomap é 17, ou seja, você não conseguirá aproximar tanto o zoom do mapa. Uma opção é criar um mapa sem fundo, o que pode ser útil quando você deseja criar um mapa com fundo branco, como eu fiz no mapa de calor que você está vendo. Se você colocar tiles igual a none, o Folium irá gerar um plano de fundo cinza. Você pode fazer como eu fiz no mapa de calor avançado e utilizar a biblioteca branca para poder criar uma imagem branca como plano de fundo. Agora, imagine que você quer adicionar uma imagem qualquer no plano de fundo. Sei lá, vamos adicionar um quadro do Caravaggio. Eu gosto das pinturas dele. Você pode colocar a URL dessa imagem. Por exemplo, eu vou pegar o link do quadro que fala da incredulidade de São Tomé, lá no Wikimedia Commons. Se eu rodar o código, o plano de fundo agora é a pintura do Caravaggio. O detalhe é que vai funcionar como se fosse o plano de fundo de um mapa. Por exemplo, você pode adicionar marcadores, colocar camadas e por aí vai. E aí, esse vídeo foi útil? Então já deixe seu like para que outras pessoas tenham acesso a esse tutorial. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.